Fala galera do YouTube, tudo certo? Aqui é o professor Pedro e hoje nós vamos para uma aula de Idade Média. Antes de iniciar a aula, eu peço para que você deixe um like, comente, compartilhe e ative o sininho para ajudar mais pessoas. Na aula passada, deve estar aparecendo em algum card aqui em cima, nós falamos um pouco sobre a Baixa Idade Média. As mudanças que estavam ocorrendo, elas impactaram profundamente no modo de se agir e de se pensar dentro da Europa. O ideal cruzadista que a gente viu na aula passada e o fortalecimento da burguesia fizeram com que a mentalidade das pessoas, aos poucos, durante o século XI, XII e XIII, fosse mudando. As cruzadas também fortaleceram o estilo de se fazer comércio, ou seja, esses cruzados voltaram do Oriente com uma mentalidade comercial, expandindo assim os seus negócios dentro da Europa. Os senhores feudais, como nós vimos, começaram a perder poder e as cidades começaram a ser novamente valorizadas. Novas profissões surgiram. A reurbanização e o fortalecimento dos reis, a construção de monarquias nacionais, elas vão sendo incorporadas pouco a pouco dentro da Europa. É importante frisar que no final da Idade Média, muitas coisas estavam acontecendo. Uma delas, além dos burgueses estarem dominando o comércio e se instaurando como uma nova camada promissora social, nós também vamos ter a fome que vai se abater principalmente no século XIV. Os campos já não dão mais conta de produzir tantos alimentos e os alimentos eles vão ficar cada vez mais caros. Outros fatores também vão contribuir para que o alimento encareça, como fatores climáticos e técnicas rudimentares de agricultura. Nesse sentido, a gente vai ter, neste período, muitas revoltas populares. As pessoas vão às ruas para protestar. Como se a fome já não bastasse, nós vamos ter um outro perigo entrando dentro do continente, a peste negra. A epidemia atingiu a Europa no século XIV. A peste bubônica, ou peste negra, como mais tarde foi chamada, era transmitida pela pulga dos ratos. Ela picava o rato e depois picava o ser humano. Essa doença entrou na Europa por meio dos portos, principalmente de Gênova e Veneza, e se espalhou rapidamente pela Europa. Quanto mais havia contato entre as pessoas, mais essa doença ia se espalhando. E a falta de higiene que existia dentro das cidades, a falta de saneamento básico, culminavam para que essa doença proliferasse rapidamente. A peste negra foi responsável pela morte de 1/3 da população europeia. Isso significa que, a cada 100 pessoas, 33 acabavam morrendo. Como se não bastasse, a peste negra não afetava somente os humanos, também afetava os animais, tornando os alimentos cada vez mais escassos na já fragilizada economia europeia. A Igreja Católica, que era uma força na Idade Média, aos poucos foi vendo a sua autoridade perder essa força. Por quê? Diante a esse problema epidemiológico, nós vamos ter uma igreja que diz que essa praga foi enviada por Deus para matar os infiéis. Como a praga não ia embora e membros da igreja também começaram a perecer, não só membros da igreja, mas também membros da família real, de nobres, enfim, pessoas que eram ligadas à igreja também começaram a morrer, as pessoas começaram a ficar cada vez mais revoltadas com a igreja. Além das rebeliões e da peste negra, do crescimento da burguesia e do fim do poder dos senhores feudais, nós ainda vamos ter um outro motivo que vai agravar ainda mais o final da Idade Média. São as guerras entre as grandes nações. França e Inglaterra vão disputar uma guerra chamada Guerra dos 100 Anos, que durou um pouco mais. Essa guerra vai afetar profundamente o modo de vida das pessoas da França, porque essa guerra foi totalmente travada dentro do território francês. Com todas essas incertezas dentro da Europa, a Idade Média se despede com um fim melancólico. Neste contexto, vai surgir um movimento intelectual que vai se autodenominar Renascimento Cultural.
O que pregavam esses renascentistas? Bom, os renascentistas surgiram no final da Idade Média com uma nova proposta intelectual para o mundo. Eles não admitiam que a sociedade não tivesse educação. Eles incentivavam a arte e valorizavam a cultura, principalmente dos gregos antigos. Quem colocou o nome desse período que nós estamos estudando, Idade Média, foram os renascentistas. Por quê? Eles acreditam que esta idade que nós estamos estudando, né, o final da Idade Média, era uma idade mediana, uma idade mais ou menos. E eles não achavam nada de atraente neste período que eles estavam vivendo. Por isso, os renascentistas desejavam mudar o mundo. Através das artes, da ciência, da literatura e diversos outros instrumentos, eles começam a difundir ideias antropocêntricas, que significa o homem no centro do universo. Passam a condenar a ideia de controle da igreja e começam a defender a ciência. Além da valorização da ciência, nós também vamos ter a valorização das artes, aonde eles vão resgatar conceitos que estavam impregnados dentro da Grécia Antiga. Para os renascentistas, a ciência ela deveria explicar a origem de tudo. Não, os renascentistas não eram ateus. Na grande maioria, eles buscavam juntar as ideias religiosas com a ciência. Muitos artistas e cientistas foram perseguidos pela igreja e eles tiveram que se submeter à vontade, pois poderiam ser punidos. O renascimento cultural traz uma nova forma de pensar no final da Idade Média. Portanto, podemos entender que o que terminou com a Idade Média foram os seguintes fatores: o fim do poder dos senhores feudais, o aumento do poder da burguesia, a fome, o fortalecimento das cidades, a peste negra, as guerras e o pensamento renascentista que estava surgindo naquele momento. A Idade Média, cronologicamente, vai terminar no ano de 1453, quando a cidade de Constantinopla é tomada pelos turco-otomanos, dando início a uma nova fase histórica chamada de Idade Moderna. Nas próximas aulas, falaremos sobre a consolidação das monarquias nacionais, como que os países europeus consolidaram seu poder, e falaremos também sobre as reformas religiosas, as rupturas das igrejas, das novas igrejas com a Igreja Católica. Antes de nós terminarmos, deixe seu like, comente, curta, compartilhe, ative o sininho e ajude mais pessoas. Até a próxima!